essa aula pública sobre tarifa zero e mobilizações populares, que está sendo realizada pelo Movimento Passe Livre. Essa atividade, na verdade, é mais uma atividade dentro dessa jornada de lutas que a gente está tendo em junho. Em junho, a população de São Paulo se colocou na rua e teve essa vitória incrível, que todos nós sabemos, da revogação do aumento do ônibus, do trem e do metrô. Enfim, o Movimento Passe Livre entende que essa vitória é uma vitória, na verdade, do povo que se coloca na rua e mostrou que pode construir outros caminhos para a cidade. O Movimento Passe Livre está lutando aí por um transporte verdadeiramente público há mais de 8 anos, portanto a nossa luta não começou e nem vai terminar na revogação do aumento. A gente continua caminhando na luta em direção à tarifa zero. Por isso, hoje a gente está fazendo essa aula pública com 2 convidados que são importantíssimos para a gente. A estrutura da aula vai ser o seguinte: o Lúcio Gregori, que é o idealizador do projeto Tarifa Zero da gestão Erundina, vai fazer uma fala primeiro de 30 minutos, explicando o projeto, explicando o conceito de tarifa zero, e depois, na sequência, o professor Paulo Arantes vai falar um pouco também sobre as mobilizações que aconteceram em São Paulo, que estão acontecendo em todo o país, e o que isso reflete para a conjuntura política do país. A gente tem ali na saída daquela gradezinha uma banquinha do movimento, a gente tem cartilhas sobre a tarifa zero e também folhas do nosso projeto de lei de iniciativa popular de tarifa zero nos ônibus de São Paulo. A gente pede encarecidamente que as pessoas vão lá, assinem e também peguem folhas para levar para os seus locais de estudo, de trabalho e difundir essa ideia. Então, essa aula também vocês também podem fazer perguntas. A gente pede que as perguntas sejam encaminhadas lá para a banca também, eles vão organizar. E no final das 2 exposições a gente vai fazer uma rodada de 10 perguntas com intervenções aí do público, tá bem? Então a ordem vai ser: primeiro o Lúcio vai falar, depois o Paulo, e é isso. O Movimento Passe Livre segue na luta, segue caminhando em direção à tarifa zero. Bem, boa noite, pessoal. Já que eu vou dar uma aula, pelo menos é o que me disseram, né? Eu trouxe uma colinha. O professor também pode ter sua colinha, né? É o seguinte, eu vou apresentar a vocês hoje uma jovem de 23 anos, né, que nasceu em 1990, portanto, e que tem o nome de Tarifa Zero. Ela tem sido objeto de muita incompreensão ao longo do tempo, e é mesmo atualmente, mas ela resiste bravamente a todas essas confusões que querem fazer com a tarifa zero. Essa jovem em nada difere de outras senhoras idosas que são, por exemplo, a coleta de lixo, que é paga indiretamente pelo conjunto dos impostos da sociedade e não no ato de sua utilização. A ninguém passa pela cabeça o lixeiro tocar a campainha e você descer com o saco de lixo, pesa, quanto custa o quilo, tem troco, não troco, paga com cartão, não paga com cartão, bilhete único, sei lá como é que seria isso, né? Insano, não é verdade? A saúde do SUS é tarifa zero, ela é paga pelo conjunto dos impostos da sociedade, cobrados da sociedade. A educação pública é a mesma coisa. Mas tem uma que agora me chama a atenção mais do que qualquer outra, que seria o auge da insanidade se nós tivéssemos que pagar no ato do consumo, que é a iluminação pública. A iluminação pública é tarifa zero. Você não paga cada vez que passa embaixo de um poste. Aliás, seria uma confusão desgraçada, quem pagou, quem não pagou. Essa luz é minha porque eu que paguei, não é sua. É insano, não é verdade? Então essas senhoras idosas existem há muito tempo, sob a forma de tarifa zero. Até mesmo a insegurança pública também é tarifa zero, não é verdade? Então, o que é isso, afinal? Bancar a gratuidade do transporte coletivo urbano e metropolitano através do conjunto dos impostos pagos pela sociedade. É uma coisa que acontece com todos esses outros serviços. Ocorre que vai ser um serviço a mais gratuito em relação a esses já existentes.
Ao fazer isto, é óbvio que vai ter que arranjar dinheiro novo para bancar este novo serviço sem prejudicar aqueles que já existem, que já não são bons, né? Então, o que se propôs lá em 1990, esta jovem quando nasce? É proposto o seguinte: temos que aumentar a arrecadação do município de São Paulo para bancar esta nova gratuidade de serviço público, efetivamente público. Porque o serviço de transporte coletivo não é público, é privado. É privado àqueles que pagam a tarifa. Como fazer isto? A Prefeitura de São Paulo tem um conjunto de impostos, não é o caso aqui de ficar discutindo os detalhes. Naquela oportunidade, no nascimento desta jovem, o principal imposto que dependia da Prefeitura era o imposto IPTU, que é um imposto sobre a propriedade. Portanto, é um imposto que, quando se o faz, paga mais quem tem mais, paga menos quem tem menos e não paga quem não tem, está se fazendo aquilo que é a regra geral de todos os impostos da sociedade contemporânea, o imposto progressivo. Portanto, o IPTU foi a base de cálculo, além de outros impostos que existiam da Prefeitura, que também foram calculados, para bancar esta nova gratuidade, seguindo sempre este princípio. Como se fazia isto? Alavancando o IPTU de grandes propriedades, de grandes corporações, de sedes de banco, de imóveis de alto luxo e assim por diante. Mantinha-se a isenção deste imposto para os imóveis até 60 metros quadrados. Com esta modelagem se pôde fazer um volume de recursos necessário para bancar esta gratuidade nova. E não se iludam, esta gratuidade nova teve que ser ampliada o número de frota de ônibus prevista na época. São Paulo tinha 8 mil ônibus, mas se você fizer a tarifa zero, o que vai acontecer? Pergunto. É óbvio, é intuitivo. Vai aumentar a quantidade de pessoas que vão usar o transporte coletivo, seja por aqueles que não podem pagar e agora vão utilizar, seja por aqueles que andam nesse brolho danado que é o congestionamento por transporte individual motorizado, que vão, obviamente, migrar em boa parte, a não ser os mais renitentes, com direito ao sofrimento, ninguém é perfeito no mundo, não é? Vão migrar para o transporte coletivo. Isto significa que vai aumentar a demanda, o que, aliás, comprova outra coisa: a tarifa represa a demanda. Se eu tirando a tarifa aumenta o número de pessoas que vão utilizar o serviço, isto mostra claramente que a tarifa está represando a demanda. Muito bem, fez-se, portanto, um cálculo de quanto vai aumentar, estimado, de quanto vai aumentar a demanda e quantos mais ônibus, no caso, porque só a Prefeitura de São Paulo, seriam necessários para acomodar essa nova demanda. Tem gente por aí falando, eu nunca vi tanto delírio na minha vida, gente dizendo que se está ruim assim, de graça piora, porque aí é que os ônibus vão ficar lotados. É menosprezar a inteligência nacional, não é? Feito esse cálculo, nós fizemos o projeto de lei que a prefeita Erundina, obviamente, bancou, e esse projeto de lei foi enviado, o projeto orçamentário, na verdade, foi enviado à Câmara Municipal, propondo esta reforma tributária. Não foi dobrar IPTU, como alguém já falou por aí. Não foi dobrar IPTU, foi fazer IPTU progressivo. Outra coisa, como não pode vincular imposto com despesa, se fazia um fundo, chamado Fundo Municipal de Transportes, que pegava esse recurso a mais e bancava o sistema gratuito de ônibus. Ok? Estão entendendo? Estou me fazendo entender? Legal. Não, tudo bem. Tá certo agora? Muito bem. Este projeto foi enviado à Câmara Municipal, porque era, no fundo, um projeto de lei orçamentária. O que aconteceu isso foi julho de 1990, durante julho de 90 até o final do ano, a Prefeitura fez campanhas de esclarecimento sobre o projeto,
comparecemos a dezenas, centenas de assembleias populares, movimentos sociais de tudo quanto é tipo, em várias regiões da cidade, para esclarecer o projeto. A mídia e vários outros comentaristas lançaram vários questionamentos. Questionamentos que passavam desde desqualificação do projeto, que é insanidade, utopia ou coisas do gênero, ou dizendo que se o ônibus é de graça, os mendigos vão ficar andando o dia inteiro de ônibus. Ora, o problema da sociedade não é mendigo andar de ônibus, é existir mendigo, não é? Outra coisa, que bêbados, embriagados, jovens como vocês, iam ficar passeando de ônibus inteiro, porque vocês não fazem nada na vida, não é verdade? Insanidades e desqualificações dessa natureza. Essa batalha foi travada diuturnamente e em novembro de 1990 foi feita uma pesquisa na cidade de São Paulo pelo Instituto Toledo e Associados. Quem quiser terá acesso a essa pesquisa no site tarifazero.org. E o que disse essa pesquisa? Fazia duas perguntas para as pessoas. Primeiro, você conhece o projeto de mudança do IPTU progressivo, cobrando mais de casas de luxo, etc, etc? Sim. Você concorda com ele? Sim. Você quer que isso sirva para bancar um sistema de transporte coletivo gratuito? Sim. Sabe quantos por cento falaram sim? Dou um doce para quem responder. 76% da população assim se manifestou. 76%. Portanto, não tem sentido dizer que a Câmara não aprovou porque um aumento de imposto não é bem visto pela sociedade. Que sociedade? Foi muito bem visto pela maioria da população, sim. E 68% queria que esta lei fosse aprovada pela Câmara Municipal. Por que ela não aprovou? Quando eu sempre pergunto, remeto a perguntar aos vereadores de então. Suponho eu, deve ter recebido pressão dos grandes que não queriam pagar mais imposto e certamente não queriam transformar o transporte gratuito na cidade de São Paulo, que seria um sucesso estrondoso, e não queriam botar azeitona nessa empada da Irundina. É essa a questão da tarifa zero. Por isso eu digo sempre, tarifa zero igual reforma tributária. Mas não é qualquer reforma tributária, é seguindo sempre esta orientação. Eu estou de acordo com a presidente Dilma quando diz que quem paga ou é o usuário ou é o contribuinte. Também acho. Só que eu acho que tem que ser o contribuinte que ganha muito. Porque no Brasil os impostos são ao contrário do que ser no mundo inteiro. Quem ganha até 2 salários mínimos do Brasil paga 50% do que ganha sob formas de impostos. E quem ganha mais de 20 ou 30 salários mínimos paga apenas 26% do que ganha. Isto é o contrário de tudo que se estabeleceu na chamada civilização ocidental até hoje. É um delírio. Além de todos os outros gastos de governo beneficiando o transporte coletivo, o transporte individual, perdão. Um trabalho do IPEA de 2011 mostrou que para cada R$12 gastos sobre variadas formas para beneficiar o transporte individual, seja construção de viaduto, isenção de IPI, quejandos dessa natureza, gasta-se R$1 por transporte coletivo. Isto é que mostra que realmente existe uma política nacional de privilegiar o transporte individual que deu nisso que está dando. Cidades insanas, congestionadas. E tem mais, a produtividade de uma cidade cai com congestionamento. Tem numerologia disso por uma série de lugares. Dois motociclistas morrem por dia em São Paulo. 30% a mais ou mais das UTIs são ocupados por jovens estropiados em acidentes de tráfego da cidade de São Paulo. Isso é consequência dessa insana política de privilegiar o automóvel. Não tenho nada contra o automóvel. Eu tenho um automóvel com ar-condicionado, direção hidráulica. Mas não é para ficar andando na cidade. Na cidade é para andar de transporte coletivo. Subproduto da tarifa zero.
subproduto da tarifa zero é aquilo que o movimento MPL chama descatracar a cidade. Porque a catraca é um símbolo, meu Deus, medieval. Medieval, eu fico horrorizado. Eu sou tarifa zero, eu recomendo a vocês. Quando eu entro no ônibus e tem aquela catraca monstrenga, é ridículo aquilo dentro de um ônibus. É um símbolo de humilhação quase. No século XXI não tem mais o menor sentido uma coisa dessa natureza. Que se faça um controle por outro sistema que não a catraca. Mas quero dizer com isso que a tarifa zero descatraca a cidade. Isso é uma frase do MPL que eu gosto muito de dizer. Ela não descatraca só o ônibus do município. Ela descatraca a cidade como um todo, permitindo que se usufrua aquilo que alguém já disse, uma das maiores invenções da humanidade, que é a cidade. Já pensaram, a gente teria que estar morando ainda nas florestas, se for de outro modo. E ela é o espaço do convívio, é o espaço de desfrutar todas as possibilidades proporcionadas pela vida moderna. Teatro, cultura, cinema, baile funk e tudo mais, não é? E que não pode ser usufruído porque as pessoas não têm dinheiro para chegarem nos seus lugares. E às vezes não têm o dinheiro para acessar serviço público, acessar a saúde pública ou a escola pública. Então, a tarifa zero é o símbolo do descatracamento das cidades e certamente o descatracamento das mentes das pessoas que vivem nas cidades. Praticamente simples, não é? No fundo é simples, gente. É isso que é fundamental a gente captar. Não tem todo esse mistério que querem falar. Não quer dizer utopia, não. Não quer dizer que é ideia de maluco. Maluco pode ser que eu seja, mas minhas ideias possivelmente não o são, e muito menos as do MPL. Então, isto é tarifa zero. Simples, simples, simples. Agora, isto na fundo esconde uma disputa política pesada, pesada, contra empresários de ônibus que detêm um dos maiores business do Brasil. Homens, não muitos, que detêm frotas de 4, 5 mil ônibus no Brasil. É uma coisa fantástica o poder desse grupo, né? E que é um atraso, porque é um sistema, me lembra uma frase de um pensador, Hélio Jaguaribe, que é o Estado cartorial brasileiro. É o cartório, né? É aquela coisa que você recebe para ficar a sinecura, né? Porque o empresário de ônibus é um parasita que vive às custas desse tipo de serviço ruim, com uma lógica perversa. Quanto menos ônibus com mais gente dentro, mais lucro eu tenho. Não tem o menor sentido remunerar esse serviço por passageiro transportado. Isso é uma grande... Imaginem assim, uma roda gigante, em que vocês pagaram todo o custo para ela ficar girando. É o que é um sistema de transporte. Esse montão de ônibus andando por aí é a roda gigante. Eu pergunto, quanto custa, se você já pagou tudo, quanto custa a mais entrar um passageiro dentro do ônibus? Nada. Se ainda nesse custo marginal tenha sido calculado no próprio custo operacional, através da quantidade de passageiros transportados por dia. Nem eu, com minha barriguinha aqui, vou fazer aumentar o consumo de combustível e gasto de pneu de um ônibus, porque isso já foi calculado no custo operacional. Pague-se o custo operacional e ponto. Não tem que remunerar para o passageiro. Mas aí começam as tais gorduras, né? Que o prefeito se referiu e que talvez precisasse cortar. Não precisa cortar a gordura, não. Precisa cortar esse jeito de remunerar as empresas de ônibus. Parabenizo o prefeito de São Paulo por abrir e cancelar essa concorrência de transportes que estava sendo feita dos velhos baldes antigos. E que tem que abrir uma discussão séria com a sociedade civil, sim, para forjar um modelo que é simples. É pagar o custo operacional da frota, ponto. E daí para frente vai cobrar do passageiro o quanto quiser. E dou uma pista para vocês depois contarem para o prefeito, que a lei de mobilidade aprovada pela presidente Dilma em janeiro de 2012 já faz essa separação.
Porque para você fazer a tarifa zero, você tem que separar o custo do que você cobra. Dá para entender, né? Tem que separar o custo, que você misturar as duas coisas não faz tarifa zero nunca. Então, a lei de mobilidade já possibilita isso. No seu artigo, se não me falha a memória, 9º, ele diz: o contrato pode ser pago da seguinte maneira: uma tarifa de remuneração que é pago o custo operacional da frota contratada, e a tarifa pública, que é a tarifa cobrada do usuário, e que no modelo que a gente propõe é zero. Queria chamar a atenção também de uma última coisa. Eu não sei se meu tempo está esgotando, por favor, alguém me fale. Ainda? Meu Deus do céu, não sei mais o que eu vou falar. Mas, olha, tem uma outra coisa que é muito interessante de colocar. É que... Minutinho só que eu perdi o raciocínio, ninguém é de ferro, né? Eu falava do modelo da tarifa única e tal. Por que isto? Porque hoje há uma mistura pela qual a tarifa é o elemento que garante o equilíbrio financeiro do contrato. Por isso eu sempre digo, e voltando à tarifa zero, porém, que a tarifa zero também pode não ser implantada de imediato tudo. Várias cidades do mundo têm tarifa zero, não com esse nome, que é uma invenção brasileira, de que, por exemplo, Manchester na Inglaterra, ou Manchester, ela tem tarifa zero numa certa região central da cidade, para evitar congestionamentos. Sydney na Austrália e outras cidades têm, em áreas que eles consideram fundamentais, fazerem a tarifa zero, exatamente porque desestimula o transporte individual. Aqui em São Paulo, eu tenho proposto que nos corredores de ônibus tem que ser tarifa zero, e o corredor tem que ser do tipo vai e vem, e não como são os corredores de São Paulo, porque na verdade eles são paradores, porque passam dezenas de linhas de ônibus lá no corredor, e o corredor no fim vira parador. Por quê? E por que tem tanta linha em cada corredor de ônibus? Porque está todo mundo disputando passageiro, porque o passageiro ajuda a remunerar o capital dos empresários. Entenderam? O sistema tem que ser vai e vem. Imaginem um corredor como é um metrô. Alguém fica na beirada do metrô esperando passar o meu trem? Não. Passa um metrô e eu entro. Ponto. Passa outro, eu entro. Não há diferença entre um. Não precisa nem ultrapassagem. No metrô não tem área de ultrapassagem. Alguma vez vocês viram ultrapassagem um trem no outro? Não. Isso precisa fazer corredor de ônibus com essas características. E, ao mesmo tempo, tarifa zero. Imaginem esta cidade daqui a 2 anos, se tivermos vários corredores de ônibus. Região central da cidade com tarifa zero. Imaginem, sonhem por um minuto. Sonhem. Porque a gente só é capaz de sonhar com automóvel. O papai, a mamãe, o cachorrinho. Propaganda de automóvel que nos faz eternamente sonhar com isso. Pois sonhem com a tarifa zero nessas condições que lhes falei. Muda esta cidade. Muda esta cidade. Não só muda a cidade, mas muda o coração e a mente das pessoas dessa cidade. Menos estresse, menos tensão, menos competitividade pelo espaço urbano, porque é uma luta feroz quando a gente dirige carro. Eu, por exemplo, sou mal-humoradíssimo quando dirijo carro. Sou chato para danar. Minha mulher vem brigando comigo, porque eu sou chato, eu brigo com tudo, né? Então, haverá uma mudança significativa no modo de viver a cidade, de desfrutá-la. E isso não pode ser esquecido no projeto Tarifa Zero. Isso não tem nada de utópico. Se isso for utopia, nós estamos perdidos. Nós queremos continuar vivendo numa cidade infernal. Não, isso não é utópico. Isso é sonho real, legítimo, e que pode ser conquistado, e eu tenho certeza que se enganam aqueles que pensam que o MPL vai parar aí. O MPL vai até o fim na luta pela tarifa zero.
Eu não sei, eu tenho mais algumas ideias que são a partir da tarifa zero. Me preocupa muito o que eu tenho lido nos jornais de confusão a respeito desse sistema de transporte por ônibus em São Paulo. Uns querem estatizar, insano! Imagine a prefeitura ter que comprar 15 mil ônibus. Só nisso ela vai gastar 3, 4 bilhões de reais. Para quê? Por acaso a cama do hospital do SUS é estatal? O oxigênio é estatal? A carteira que existe na escola pública é estatal? O GIS é estatal? Não! Ele é fornecido pelo setor privado brasileiro, que é possante, que tem muito a contribuir para isso tudo. Só que tem que ser mediante um contrato tipo viaduto. Como é que faz uma empreiteira? Não que eles sejam santos, mas vai lá, eu contrato a empreiteira, ele constrói o viaduto, eu pago para ele quanto custou o viaduto e um abraço. Lá vai ele querer saber se quem passa por cima do viaduto paga ou não. Aliás, eu chamo a atenção de vocês, todos os viadutos, esse aqui é tarifa zero. Todas as ruas são tarifa zero. Porque tudo que nelas existe foi pago indiretamente pelo conjunto dos impostos da sociedade. Propõe a mesma forma de contratação dos ônibus que nós fizemos no governo da Erundina e alavancamos a frota de São Paulo no período de um ano em 2 mil ônibus a mais, porque passou a ser vantagem para o empresário alugar ônibus para a prefeitura. Quanto mais ônibus ele aluga, melhor para ele. E, ao contrário de hoje, quanto menos ônibus eu tiver na linha e mais cheio, mais eu lucro. Meu Deus do céu, será que é tão difícil compreender isso? Vocês compreenderam isso? Pois tem um monte de especialista que não entende. E eu sempre brinco, não gosto dos especialistas em transporte, porque eu não sou um. Quando me apresento como tal, eu imediatamente digo que não. E eu explico jocosamente, sabe por quê? O especialista em transporte vive do problema de transporte. O dia que ele for resolvido, ele perde o emprego. Não é verdade? Então tem que saber quem pode resolver o problema de transporte. É gente como o pessoal do MPL, que há 8 anos estuda com uma seriedade de fazer inveja aos políticos que estão hoje fazendo as coisas mais extravagantes. Aliás, um subproduto da mobilidade propiciada pela tarifa zero, pela movimentação do abaixamento das tarifas de ônibus e transportes no Brasil, foi que a mobilidade da Câmara Federal, senhores, aumentou espantosamente, numa velocidade surpreendente. Aprovaram projetos de lei que estavam há 20 anos, como a distribuição do Fundo de Participação dos Estados, paralisados na Câmara. Vocês vejam a força da mobilidade. Até o Congresso Nacional se tocou e começou a andar depressa. Então é fundamental que nós entendamos que discussão que nós estamos fazendo. Não é bicho de 7 cabeças. Não há proporção entre tamanho de cidade e tarifa zero. Claro que numa cidade grande o problema é mais complicado, portanto a engenharia financeira é mais complicada, mas o Brasil está coalhado de profissionais para lá de competentes para estabelecer essa equação financeira, porque a disputa não vai ser aí, a disputa vai ser na rua para que os vereadores aprovem essas reformas tributárias, as assembleias legislativas aprovem essas reformas tributárias. Acabar na região metropolitana com ônibus municipal e ônibus metropolitano. Lá, sabe, o Rio Tamanduateí, quando ele passa de Santo André para São Paulo, se ele tem que mudar alguma coisa, imagine, ele não sabe, ele não quer saber. Mas essa divisão artificial, no fundo, artificial de município, faz com que o cidadão que mora em Osasco tome o ônibus da MTU e chega no município de São Paulo, tem que tomar o ônibus do município de São Paulo. E se ele for para o município de Santana do Parnaíba, ele vai ter que tomar o ônibus de Santana do Parnaíba. Isso é insano. Isso é roubar dinheiro do povo, gente. Em nome do quê? Em nome do que se faz isso? E o pior, aqui a empresa contratada pela MTU provavelmente é a mesma empresa que vai transportá-lo em São Paulo e depois em Santana do Parnaíba. O empresário vai estar ganhando 3 tarifas desse cidadão que tem um erro
de morar numa metrópole que não tem transporte metropolitano, só tem transporte municipal. Então vejam, são muitas as frentes de discussão. Mas a tarifa zero, essa jovem de 23 anos, é que põe isso na mesa, ou melhor, põe isso na rua. E foi ela, a tarifa zero, foi o abaixamento das tarifas que deu o estopim e que deu origem a toda a movimentação legítima que existe hoje na sociedade brasileira por melhoria de serviços públicos em geral, entre outras demandas. Finalmente, e para acabar, eu quero propor o Código de Desempenho do Transporte Coletivo. A presidente falou em plano de mobilidade. Olha, de plano o Brasil já está cheio. Tem que ser um código. Quero dizer o seguinte: o Código Nacional de Transporte Coletivo, pode ser o municipal e o estadual, vai dizer o seguinte: todos os ônibus têm que ter câmbio automático. Todos os ônibus têm que ter ar-condicionado. O nível de ruído máximo de barulho no ônibus interno e externo é 65 dB. E não como os ônibus Apache que tem por aí, que provavelmente tem esse nome em homenagem às mulheres dos índios Apaches que gostavam de apanhar, segundo diziam. Porque é um horror, é um ônibus de chassi de caminhão. Um lugar de velhinho como eu, que não paga nada, é em cima da roda, sem amortecedor. Isso é para carregar porco, é para carregar galinha, não é para carregar gente. No século XXI, país rico como esse, todos os ônibus com câmbio automático, um país tropical, tem que ter ar-condicionado. Mas isso significa que vai custar muito dinheiro. Um transporte assim de qualidade é que nem um avião de primeira. Custa mais, e aí ficará mais inacessível ainda. Portanto, o subsídio e, no limite, a tarifa zero é fundamental, até mesmo para ter um transporte de qualidade. E não ao contrário do que muito especialista diz aí, que se é ruim pago, de graça vai ficar pior. É porque seguramente não anda de ônibus, muito menos naquele banquinho que eu ando. Finalmente, e para terminar mesmo, espero que eu esteja dando tempo, desculpa, Colinho. Isso aqui que nós estamos assistindo hoje, tem um outro departamento que eu gostaria de comentar. Estou na frente de um professor da USP e, portanto, o que eu vou falar é com muito respeito a toda a sua história. Mas quem sabe hoje está se fazendo uma coisa que se chama Universidade na Rua. Lembra-se daquele papo de universidade e empresa, que precisa profissional de empresa, para não sei o que, para não sei o que lá, para aumentar. Pois hoje, quem sabe, o MPL está lançando a universidade na rua. E que mais gente poderá ir. E isso que está acontecendo aqui pode se repetir em tantos outros lugares dessa cidade. Com professores falando sobre os mais variados assuntos. É o povo fazendo educação e aprendendo na rua, com a universidade na rua. Que eu acho um outro aspecto que eu queria chamar disso que está acontecendo hoje. Se tiver alguma dúvida, depois a gente, ou melhor, poderei responder as dúvidas que certamente vocês terão. Muito obrigado. E tarifa zero, sim! O que eu vou tentar fazer é o seguinte: me propor a responder duas perguntas a respeito do que está rolando no país nessas últimas 2 semanas, que é, obviamente, como disse alguém, é a coisa mais foi uma vitória a mais impressionante, rápida, expressiva, vitória popular que se viu na história recente do país. E quem diz isso é alguém do mainstream, portanto, insuspeito de hipérbole. O rapaz ficou realmente impressionado e publicou nos jornais. É sobre isso que eu gostaria de tentar fornecer algumas sugestões para nós raciocinarmos a respeito do significado disso. São 2 perguntas. Eu gostaria de saber, ninguém sabe, mas todo mundo tem ideias a respeito, todo mundo tem palpites, todo mundo tem análise, todo mundo comenta, todo mundo argumenta. Eu gostaria de saber
ou como é que se explica, como é que numa semana, 1 milhão de pessoas foi às ruas. Eu não posso fazer nada, eu estou gritando, é uma caixa de som só, o que eu posso fazer? Eu posso, agora não dá, vamos seguir. Bom, a primeira pergunta é essa, e eu vou tentar rebater com argumentos que não são exclusivamente meus. A resposta usual que se dá foram as redes sociais que exponenciaram, amplificaram um protesto minúsculo e botaram 1 milhão de pessoas na rua. Sem rede social, isso não seria possível. Mesmo os ideólogos desta teoria da sociedade em rede, como um sociólogo catalão, já teve um passado de vida inteligente, hoje não mais, ele diz o seguinte, até ele admite, um manifesto na rede social não bota ninguém na rua. É necessário que ele encontre um ambiente de insatisfação pública e mobilize imagens e palavras que correspondem a isso. Isso é falso. Não tem imagens nem palavras que correspondem a isso. A insatisfação pública é uma obviedade. Bom, ele fica por aí. É uma resposta insatisfatória e eu vou tentar lembrar algumas coisas com argumentos que não são meus, mas eu já vou dizer quais são, de um jornalista americano, talvez alguns conheçam aqui. E a segunda pergunta sobre a qual eu vou também tentar pensar e sugerir algumas coisas, é o seguinte. O mote desta enorme mobilização é uma metáfora extraída do hino nacional. Um gigante adormecido em berço esplêndido, tralalá, tralalá, tralalá. Bom, então o mote é o do grande despertar. Acordou, finalmente acordou. Isso aparece ciclicamente, geralmente a gente acorda. Agora acordou, depois volta a dormir assim por diante. Então a pergunta é o seguinte, para explicar essa mobilização inaudita na história recente do país. A pergunta é o que de fato... Olha, isso é carro de som, isso aí impede de pensar, eu sou contra carro de som, igual o BMPL. Com o que sonhava o povo brasileiro nos 20 anos em que esteve mergulhado num sono profundo? E ao acordar, ao despertar, no que ele sonhava? O que é? Helicóptero? Tem que esperar o helicóptero também? É? Bom, o que fazer o quê? Passa helicóptero toda hora aqui, eu não posso fazer nada. Bom, vamos então pensar. A partir de agora eu vou resumir e comentar um artigo de um jornalista americano chamado Malcolm Gladwell, que publicou no fim dos anos 2010, portanto 2 meses antes da Primavera Árabe e muito tempo antes dos indignados espanhóis e assemelhados, um artigo na imprensa americana e que foi traduzido no Brasil, é acessível, só muita gente aqui deve ter lido. Eu já comentei esse artigo mais de uma vez. Esse artigo chama-se A Revolução Não Será Tuitada. Bom, como é que ele argumenta? Ele conta uma história. Ele faz uma, vamos assim mesmo, ele faz uma recapitulação do maior movimento de massas americano do século XX, que foi o movimento por direitos civis, iniciado pelos negros do sul dos Estados Unidos, numa sociedade segregacionista, para falar só isso, tem outras patologias. Ele conta o seguinte: em fevereiro de 1960, no estado da Carolina do Norte, 4 rapazes negros de uma faculdade que só admitia negros, uma sociedade segregada, resolveram ir à lanchonete de uma loja de departamentos numa cidade do interior da Carolina do Norte. Uma sociedade, vocês podem imaginar o que é o sul profundo dos Estados Unidos, não mudou muito. É uma sociedade de linchadores.
Eles foram a essa loja de departamento, sentaram-se na lanchonete da loja de departamentos, um balcão em L. Havia 60 lugares sentados e 10 lugares em pé na outra perna do L para os negros. Eles sentaram no lugar dos brancos e um rapaz encheu-se de coragem e pediu um café, por favor, para a balconista, que aliás era negra. E ela disse: você está louco, isto aqui, nós não servimos neste lugar, este é o lugar dos brancos, nós servimos ali. Ele repetiu: um café, por favor, saiam daqui, vocês são loucos, eu não posso servi-los, nem vou servi-los. Eles ficaram sentados naquele balcão até o fechamento da loja, às 5 da tarde, correndo riscos não improváveis de serem massacrados. Enquanto eles ficavam lá, é claro que a cidade era pequena, o boato correu e começou a aglomerar gente vendo pelos vidros da loja aquele espetáculo cujo desfecho estava indecidido. A loja fechou, eles foram embora e disse: nós vamos voltar no dia seguinte. No dia seguinte, quando a loja abriu, eles estavam lá de volta, sentaram-se no mesmo lugar e um rapaz pediu um café. Nesse momento já havia 300 pessoas do lado de fora esperando para ver o que ia acontecer, negros e brancos. Os brancos entraram, vários brancos entraram, vocês podem imaginar o porte, os armários que entraram, se postaram de pé na nuca dos rapazes e murmuraram na nuca todos os tipos imagináveis e também os inimagináveis de ameaças, de enforcamento, linchamento, incendiar a casa de vocês e por aí afora. Mais os palavrões, as injúrias. Eles ficaram impassíveis até o fechamento da loja. Voltaram no dia seguinte. Uma semana depois, chegavam comitês, caravanas de negros dos outros pontos do estado e do ponto do país. 10 dias depois, havia 30 mil pessoas de fora nessa cidade de 50 mil habitantes. Bom, o que diz o jornalista americano comentando esse caso? Em 1960, não havia Twitter, não havia Facebook, não havia e-mails, não havia porra nenhuma dessa parafernália que dizem que vai mudar o mundo. Simplesmente a notícia correu, o gesto deles correu. Qual é a explicação do jornalista americano? Ele começou a investigar, ele leu tudo a respeito daqueles incidentes e começou a ver outros fenômenos semelhantes que ocorreram no Sul Profundo, naquele mesmo início dos anos 60 nos Estados Unidos. Ele estudou um outro caso. O outro caso que ele estudou é o seguinte: a chamada Escola de Verão. Na Escola de Verão de julho a agosto, no sul dos Estados Unidos, uma associação de negros, ativistas e brancos também, de direitos civis, organizam caravanas de voluntários, estudantes voluntários, para alistar os negros nas listas eleitorais, dar cursos, conferências, debates sobre direitos civis, sobre a sociedade segregacionista e assim por diante. Bom, esses jovens, quando chegaram na cidade, também no sul dos Estados Unidos, receberam ameaças de tudo quanto é jeito. Isso é, também, novamente, linchamento, enforcamento, fuzilamento, e as picapes com homens armados rondavam os acampamentos em que essa universidade de verão se processava. Uma boa parte deles se intimidou, se amedrontou, por razões óbvias, e voltou. Outros persistiram. Bom, aí começaram a investigar por que aqueles ficaram lá. Aí a primeira hipótese levantada e que se confirmou verdadeira era o seguinte: aqueles que ficaram lá, ao serem recrutados nos vários lugares dos Estados Unidos em que havia esse trabalho voluntário de engajamento pela causa dos direitos civis, deram uma lista de amigos próximos a quem recorrer em caso de emergência. Isto é, eu sou respaldado por amigos que estão apoiando a minha ação e que possivelmente, se for necessário, poderão vir aqui para contribuir
para o movimento. Resumindo, esse jornalista, o Malcolm, começou então a descobrir o seguinte: o que provocou aquela reviravolta espantosa numa pequena cidade americana e que contagiou todo o sul. Um dos atores disse que foi uma febre e aquilo nos contaminou. Mas qual é a explicação dessa febre? Por que isso acontece? Qual é a razão disso? A explicação dele era o seguinte: porque aquilo era o produto do que ele chama vínculos fortes. E só vínculos fortes entre pessoas conseguem impulsionar movimentos ativistas de alto risco. Quando nós estamos falando em ativismo de alto risco, pensem um pouquinho o que é infringir os costumes e as leis segregacionistas no sul dos Estados Unidos. Não era brincadeira, eles tocavam fogo nas igrejas dos negros, eles massacravam famílias, eles linchavam, enforcavam, penduravam nas árvores, fotografavam e divulgavam pelo país inteiro. Bom, o que ele descobriu era o seguinte: os dois, aí ele começa a explicar, os quatro rapazes que foram para a lanchonete e ficaram lá 10 dias demonstrando, ouvindo todo tipo de ameaça, e não vergaram até que a sociedade foi tomada pelo movimento. Os quatro rapazes eram amigos de longa data, eram amigos do colegial, o equivalente americano do colegial. 2 deles compartilhavam um quarto nesta faculdade só de negros, e acima do quarto dele os outros 2 compartilhavam outro quarto. Durante mais de um ano eles estudaram os problemas e a história da causa negra nos Estados Unidos, da origem das leis segregacionistas, a história da escravidão. Eles tinham tudo aquilo afiado, tinham estudado e eram companheiros, eram amigos e camaradas diante da mesma causa. Em um determinado momento, um deles disse: agora nós vamos? Vamos. E foram. E o rapaz que pediu o café, depois de um depoimento, ele disse: na hora de pedir o café eu tremi. Eu achava que seriam as minhas últimas palavras, que eu iria morrer no ato. Bom, para que isso aconteça, é necessário, portanto, que existam vínculos fortes de amizade, de confiança, de camaradagem e companheirismo em torno de uma causa real. E que riscos físicos sejam realmente corridos. Ora, diz o americano, facilmente. Um manifesto em Facebook, meu caro, serve para muitas coisas e que nenhum sacrifício pessoal é exigido. Por isso que você pode postar 500 mil adesões e aparece 4 ou 5 pessoas para nada, ou para as causas mais efêmeras, mesmo sendo nobres, humanitárias, como doação de medula e assim por diante. Então, o fundamental que ele descobriu é a disposição que significa ter um vínculo pessoal, cara a cara, de camaradagem e forte em torno de uma causa. Bom, a partir daí ele começou a descobrir e mostrou como o movimento negro no sul dos Estados Unidos, depois em todo o país, era articulado, tinha uma estratégia, embora não fosse um partido, mas era uma coalizão de muitas igrejas e de várias denominações negras também. E elas organizavam o processo. Portanto, havia um background que solidificava essa camaradagem, que era um projeto estratégico de acabar de uma vez por sempre com aquela situação insuportável e iníqua, disposto a correr todos os riscos. E os riscos não era simplesmente o cacetete de polícia, era branco linchador americano sai de baixo. É uma coisa impressionante, e eles correram esse risco. Bom, isso significa o seguinte: o mito amigo de Facebook não é amigo. Esse não é um amigo de que se precisa para se fazer política. É amigo para procurar um celular perdido, é amigo para fazer uma doação, é amigo para marcar uma festa. É muito útil para trocar informações, esclarecimentos, assim por... Mas na hora do vamos ver, isso não funciona. Aí nós começamos a descobrir o óbvio. Descobriu o óbvio, que é a ideia de vínculo social. O que é um vínculo social forte?
esse vínculo social que está sendo substituído agora por um vínculo frouxo, pelo vínculo fraco da rede social. Isso não é vínculo. Bom, aí eu vou rememorando coisas do passado, ele lembra fenômenos do seguinte teor. Por favor, não me façam a comparação, é um exemplo histórico, dito com isenção. Uma pesquisa sociológica sobre as Brigadas Vermelhas na Itália nos anos 70, independente de qualquer juízo de valor sobre ela, descobriu simplesmente o seguinte: 70% dos recrutados pelas brigadas tinham um amigo, um grande amigo já na organização. Sem esse grande amigo ele não iria. Isto é, é preciso um vínculo de confiança e apoio até o fim. Isso não existe em Facebook. Bom, outro exemplo que ele dá. Como é que a Alemanha Oriental, a finada DDR, ruiu em poucas semanas, em poucos meses, e depois numa semana se precipitou, caiu. Na Alemanha Oriental, só 13 pessoas tinham telefone. Veja só. E essas 13% de pessoas tinham telefone. E esses 13% eram de Apparatchik. Televisão era oficial. E como é que as pessoas se comunicavam? Como é que as pessoas se mobilizavam? Houve uma mobilização. Essa mobilização, ela se dava numa cidade central, que era Leipzig. Toda segunda-feira havia uma reunião na porta de uma igreja, cujo nome eu esqueci. Mas qual era o ponto de referência na porta dessa igreja? Era aquilo que os alemães chamavam um amigo crítico. Eu vou à reunião desta segunda-feira à noite porque eu sei que na porta da igreja estará um amigo meu crítico, que faz a crítica do regime e que é meu amigo no qual eu confio e que é meu camarada, e que vai arriscar a polícia do mesmo jeito, porque aí a prisão era certa. Mas quando era muita gente, eles começavam a hesitar. Bom, um outro exemplo, agora tirado do nosso repertório. Reparem, de uma outra época também, reparem em toda a documentação, em todos os livros de memória, em todos os depoimentos, em todos os filmes, a respeito, é uma comparação histórica, mas que vale o que vale as comparações históricas. Reparem numa constante nesses depoimentos e nessas biografias. Havia sempre um laço, um vínculo forte de camaradagem entre aqueles que partiram para a clandestinidade, para a luta armada. Todos eram amigos de todos. Todos se conheceram ou em passeatas, ou em faculdade, fizeram escola junto, eram amigos de família, eram amigos de infância. Portanto, esse é o que ele chama de vínculo forte, que significa amigo e cuja transposição política é a camaradagem, não é amigo de Facebook, que é uma amizade que nós já qualificamos. Portanto, o que se pode extrair dessa reflexão é o seguinte: o que contagiou, o que provocou essa mobilização de massa, ou essa manifestação de massa, que nós não temos explicação. Na base, no foco, no estopim, e que depois se multiplica, é possível concebermos a multiplicação de coletivos em que esse vínculo forte para correr riscos reais tenham sido efetivamente mobilizados. O exemplo, eu não quero fazer a apologia de um único movimento, mas ele é o estopim histórico da coisa. O MPL são 40, 50, 60 pessoas, não mais do que isso. E não se trata de vanguarda, pelo contrário, não são vanguarda de coisíssima nenhuma e recusam esse rótulo histórico perempto, envelhecido. Trata-se realmente de pessoas que se conhecem e que se dispõem a correr o risco. O risco maior é de enfrentamento da hostilidade da opinião pública e uma sociedade conservadora disposta a linchar e disposta a apoiar a repressão, como aconteceu ano passado no Pinheirinho, como aconteceu há uma semana aqui. Ora, esse vínculo forte é que está na origem da disposição absolutamente inédita nesses 20 anos de Brasil de correr um risco, de se arriscar, porque
a essa vinculação, esse vínculo social inédito e que faz, como se diz, mancha de óleo. Não está ouvindo nada? Bom, minha voz vai acabar também. Tá bom. Segurando, professor? Eu posso ficar segurando. Não. Eu preciso de um copo d'água, porque eu berrei. Eu preciso beber um copo de água, porque eu berrei sem parar. Que porra é essa? O que é isso? Evento da Copa das Confederações da Prefeitura. Bom, consequência, o que nós podemos... Eu estava falando da moçada e do rapaziada do MPL. A explicação do milagre é essa, não tem outra. Não tem outra explicação. Pessoas dispostas a correrem riscos enormes, sozinhos, porque são amigos cimentados por uma causa na qual acreditam, na qual trabalham estrategicamente há 10 anos. Pronto, é isso. É simplesmente isso, que foi varrido da memória política brasileira nos últimos 20 anos, não só os 10, nos últimos 20 anos. Não está ouvindo? Mais alto. Eu nunca dei aula com megafone, isso eu nunca falei, isso não é possível, isso não é aula. Bom, essa é uma explicação possível em que 2 limiares foram transpostos. Essa disposição a correr risco, ela é inédita. Não me entendo mal. Disposição a correr risco é outra coisa. Por isso a comparação que eu fiz com a oposição à ditadura, que não era apenas a oposição à ditadura para restaurar ao status quo anterior à ditadura, jamais foi isso. A oposição à ditadura era o caminho estratégico para alguma coisa chamada revolução, socialismo e anticapitalismo. Não era para restaurar um Estado de Direito que nunca existiu. Não tinha nada a ver com isso. Bom, o segundo limiar que foi transposto com essa vontade de correr altos riscos, porque há um vínculo forte entre as pessoas, foi a ideia de manifestação. E, portanto, desmontou-se praticamente outro mito pós-ditadura, é de que nós vivemos num Estado democrático de direito. Estado democrático de direito, na tradução brasileira, que na verdade é um Estado oligárquico de direito, o Estado de Direito vale para cima, para baixo é um Estado penal e social. É completamente diferente. A fusão que há no Brasil é a confusão ou amálgama entre Estado de Direito e um código de permissões e autorizações. A manifestação ela é tolerada no Estado de Direito, a livre manifestação das suas opiniões, das suas divergências e contestações, desde que seja no chiqueirinho, com hora marcada para começar, hora marcada para acabar, para entrar o outro grupo de manifestantes, de protestadores. Aí você banaliza, rotiniza e ninguém presta atenção, é óbvio. Você passa no vão do mastro, você pode falar não importa o quê. Todo o poder aos sovietes, aumento do salário das enfermeiras, o corpo de bombeiro, isso e aquilo, tanto faz como não fez. Isso é a política confinada ao chiqueirinho do ordenamento jurídico. Esse mito acabou. Acabou porque os doutrinários da moral e cívica, que entendem as coisas dessa maneira, foram obrigados a reconhecer que as manifestações são legítimas, claro. Eles interessa ter a massa na rua, é claro. Além do mais, que aumentar a audiência das televisões. Tenho que mostrar, senão ninguém vê televisão. Bom, então, essas duas coisas é o que há de novo. É o que há de novo nessas mobilizações e que precisa ser estudado com carinho. O que é este vínculo forte e essa capacidade, essa disposição do ativismo de alto risco que está voltando ao Brasil. Eu posso dar um exemplo clássico. Do Brasil contemporâneo, que é o MST. O MST chegou onde chegou, espero que continue, a coisa está periclitando, chegou sem Twitter, sem Facebook. Você imagina uma ocupação, enfrentar jagunço, enfrentar delegado, enfrentar polícia, marcando em Facebook uma ocupação. Não é possível, é porque as pessoas se conhecem desde o acampamento na beira da estrada, se conhecem de longa data e sabem em quem confiar.
É isso que explica a força, a vitalidade de um movimento que, apesar de todos os pesares, acossado de todos os lados, inclusive internamente, não morre há 25 anos, por causa desse vínculo forte e esse ativismo de alto risco. Se há alto risco em algum movimento social, é o deles, para não falar também do sem-teto, e que correm o alto risco do despejo e por aí afora. O meu segundo ponto é saber o seguinte: com o que sonhava o povo brasileiro enquanto estava deitado, enquanto dormia um sono profundo nos últimos 20 anos. E que começou a aparecer, mas nós não sabemos. Bom, a minha sugestão é o seguinte: nós queremos conhecer quais são os motivos, quais são as razões, o que passou pela cabeça, pela mente, pelo espírito do povo brasileiro enquanto dormia durante esses 20 anos. Seguramente, o que ele sonhou, o que estava represado e não sabia. É uma coisa, seguramente alguns psicanalistas vão logo interpretar sem fazer nenhuma sessão analítica, com nenhum do milhão de pessoas que foram às ruas, vão chegar rapidamente a algumas conclusões e dizer que o país voltou a sonhar. Eu tenho apenas uma sugestão, por isso que essa segunda parte eu serei breve. A sugestão é a seguinte: para esses coletivos todos mobilizados pesquisarem e perceberem o seguinte: há uma diferença, a palavra é a mesma, sonho, mas há uma diferença entre o sonho noturno e o sonho diurno. No sonho noturno a gente pensa para trás, é a infância e sobretudo as coisas que estão lá dentro, porque nós sabemos que o inconsciente não tem tempo, ele é sempre contemporâneo, não existe passado nem presente. E existe uma outra coisa, que é o sonho diurno, que é um sonho para frente. Esse sonho diurno é que nós precisamos chegar a ele, precisamos identificá-lo, esmiuçá-lo, chegar até ele. Esse sonho diurno, comumente se diz na linguagem coloquial brasileira, é um devaneio, com que as pessoas pensam acordado, sonhar acordado. O devaneio é sonhar acordado. O maior devaneio é a história da menina e do leite do jarro de leite. Só que o sonho dela era acumular. E o vaso e o pote de leite se quebram no caminho e tudo desmorona. Há devaneios. Esse devaneio, que é um sucedâneo, é uma outra versão do sonho noturno, que é o sonho diurno, ele é uma fuga, é um descolamento, é um distanciamento em relação à realidade. Sem esse distanciamento em relação à realidade, ninguém vive, as pessoas enlouquecem. Ninguém pode ser sério, estar colado no real em tempo integral, porque enlouquece. É como se fosse assim uma reunião de condomínio 24 horas por dia durante o ano inteiro. As pessoas morrem. Não é possível. É necessário imaginar, é necessário escapar do garrote da realidade em um certo momento. Eu simplesmente estou definindo para vocês o que é literatura. Literatura é isso. Literatura é um momento em que você suspende esse garrote da realidade, essa marca, essa pressão da realidade, recua e passa para um outro mundo, em que a sua imaginação reorganiza a sua existência através da procuração de personagens de uma ficção. Então você entra no mundo da ficção e depois de fazer esse percurso, nós voltamos revigorados com uma outra imaginação para a realidade. É impossível que alguém que leia um romance de Balzac naquele momento não visse o que era Paris em 1830, antes da Revolução de 48, com outros olhos. Daí o prazer da literatura é essa nova visão. Ora, o devaneio, o sonho acordado, não o sonho noturno, que me perdoem os surrealistas, é justamente isso. O devaneio é aquilo que você vem cogitando, vem pensando, a realidade se esfumaça e você entra numa outra esfera em que você projeta alguma coisa. É o fundamento de todas as utopias, vem desse sonho acordado. Ora, durante 20 anos, sobretudo nos últimos anos,
nós estaríamos interessados para entender como é que esse vínculo forte, que está na base, na origem do ativismo de alto risco, encontrou nesse 1 milhão de pessoas na rua, com todas as diferenciações sociais e classes, não estou dizendo que é tudo a mesma coisa, que é massa, não existe essa massa, como é que ela encontrou, como é que foram de encontro a um ao outro. Então nós precisamos saber com o que sonhava o povo brasileiro nesses devaneios durante os 20 anos em que ele esteve adormecido e narcotizado, que me perdoe o pessoal do Desentorpecendo a Razão, narcotizado, ou melhor dizendo, hipnotizados por líderes carismáticos e outras coisas mais por ele estilo, porque isso ocorre. Então, qual é o lugar? Onde procurar? Então, a minha sugestão, é claro, vamos ouvir o que os psicanalistas progressistas, a palavra progressista é horrível, mas vai lá, escapou, tem a dizer, é muito interessante, a respeito da estrutura do sonho, o que significa sonhar, por que nós paramos de sonhar, e por que quando nós paramos de sonhar ou esquecermos o que sonhamos, a capacidade crítica diminui, e explica em grande parte porque nessa sociedade brutalmente conservadora que é a brasileira está no estado em que está. Esse devaneio há um lugar típico para o devaneio. Pelo menos é a minha experiência desde a infância, quando eu ia para o colégio na minha cidade, onde tinha bonde. Ele se dá no transporte coletivo, a gente devaneia no transporte coletivo. A gente conta piada, conversa com o vizinho, ou quando não quer conversar, ou fala mal dos outros, ou quando não quer conversar, vai para um canto, desliga e começa a devanear. E nesse devaneio vai desde como pagar a conta, o que fazer, a amizade, o namoro, e até mundos imaginários e fantásticos que se começam a construir e que são impulsionados por desejos que a gente nem está controlando, nem sabe o que é. É nesse devaneio que aparecem as coisas. Então nós precisamos saber com o que devaneava a população. Vamos ficar só no exemplo de São Paulo, que tem 2 horas de ida ou 3 horas de ida e 3 horas de volta nesse inferno cotidiano que é o transporte coletivo na cidade de São Paulo, sem falar na tarifa assim por diante. Então, nesse momento de aperto, de compressão, de lata em sardinha, de sufoco, em que a pessoa respira devaneando, e pode devanear contando uma piada, contando um caso, lembrando de alguma coisa, ela escapa dessa realidade absolutamente miserável e devaneia. Nesse devaneio, o que acontece? O que rola? Alguma coisa pertinente deve ter rolado, senão não viria de encontro àquilo que o movimento deflagrou há algumas semanas através desse vínculo forte. Então nós temos que procurar qual é a analogia entre esse vínculo forte do ativista de alto risco e o vínculo social que se estabelece num transporte coletivo infernal entre as pessoas que devaneiam, às vezes devaneiam em voz alta. Esse devaneio em voz alta pode se transformar numa conversa. Essa conversa pode ser perfeitamente politizável. E qual é o nexo dessa conversa? Qual é o nexo desse devaneio? O que o junta? E o que faz com que eles tentam respirar através desse sonho para frente, numa lata de sardinha, ou no metrô, no ônibus metropolitano, durante horas a fio? É o sofrimento da ida para o trabalho, prevendo o que vai acontecer no trabalho, e mais o sofrimento na volta para o trabalho. Ninguém aguenta, por isso explodiu. Ninguém aguenta mais. A substância que impele esse devaneio para escapar disso é a fuga de um profundo sofrimento social ligado ao mundo do trabalho. Portanto, essa mobilização é uma mobilização que tem que ver com o mundo do trabalho. As pessoas não estão aí, o transporte inferniza, potencializa, reduplica o sofrimento social que está lá embaixo. Porque ela sabe que vai enfrentar um patrão despótico, que vai enfrentar coisas horrorosas, ganha de 1 a 2 salários mínimos e por aí afora. Portanto, nós temos que decifrar, reencontrar, em vez de ficar ressuscitando palavras de ordem ideológica, classe isso, classe aquilo, não sei mais o que, quem é isso, quem é aquilo, se é conservador, se é reacionário, se é fascista, se é massa-morfa, se não é, nós não sabemos nada. Nós não sabemos nada daquilo em direção da qual nós fomos ao encontro. É isso que nós temos que tentar decifrar. Obrigado. Vou fazer a pergunta primeiro pro Lúcio. Gostaria de saber qual é a participação da tarifa paga pelo usuário na renovação da frota e quanto isso representa no custo operacional para entender o custo no caso da tarifa zero. Essa pergunta foi da Paula. Olha,
muda nada, né? Custo operacional. Paula. Então, Paula, é o seguinte, o custo operacional não tem nada a ver com o que se paga de tarifa. Nada. O custo operacional é o custo da roda gigante para ela girar, independentemente do que vai ser pago para essa roda girar com gente dentro. Então, o custo operacional é tão somente isso. É frota, motorista, cobrador, consumo de combustível, pneu, renovação de frota, depreciação da frota. Você calcula tudo isso e diz, olha, o custo operacional é tanto. Tá? Isso não tem nada a ver com a tarifa paga. Enquanto hoje a nossa tarifa representa na renovação da frota. A tarifa representa na renovação da frota? Quanto que eles dependem da tarifa para renovação? Opa, aí você pergunta para especialista que eu não entendo. Porque isso você precisa pegar a planilha de custo e ver qual é o contrato, qual é a previsão de renovação de frota a cada X anos. Por exemplo, o Kassab, quando segurou 2 anos o aumento de tarifa, o que ele fez? Ele mudou a regra de renovação de frota. Com isso, ele conseguiu fazer com que os empresários, renovando menos frota, recebendo menos dinheiro, supostamente continuavam funcionando normalmente, fora as gorduras que nós já falamos aqui. Agora, a fração de tarifa que serve para você renovar a frota, não tenho a menor ideia, mas também não sei por que isso me interessa. É uma pergunta meio matemática, assim, para eu entender. Não, se você pegar uma planilha de custo, tudo bem. Se você pegar uma planilha de custo, claro, se você pegar uma planilha de custo e ver qual é o percentual nessa planilha de custo referente à renovação de frota, você vai ver com a tarifa qual é o percentual que isso representa. Deve ser uma merreca. Bom, essa pergunta para o Paulo, na verdade, é mais não a discussão sobre transporte específico, mas a discussão sobre os movimentos sociais. Do ponto de vista da organização de movimento social, o que se pode aprender com a MPL, antes e durante um ato? Essa pergunta foi do Ricardo. Bom, para responder, vocês me obrigam a refazer a apologia que eu fiz do MPL. O que se aprende com o MPL é isso. É o que significa você correr riscos e altos riscos fortes, através de um vínculo que não é vínculo de rede. Alguma coisa que a gente aprende com isso, porque eles são horizontais, eles não são partido, eles não têm hierarquia piramidal, mas por outro lado, esse é um milagre, me permita fazer esse tipo de elogio. É um milagre do MPL que, não tendo uma estrutura de partido no sentido clássico, que nós aprendemos na esquerda no século XX, eles produzem resultados como se fosse, isso é, como se eles herdassem todas as virtudes da ideia de partido, mas sem nenhum ônus cuja oligarquização, burocratização, engessamento ideológico nós pagamos. Porque, voltando, eu não me referi a isso, mas podia me referir no exemplo americano do movimento por direitos civis, que é um movimento de massa. Não tinha partido, isso não existia, nem existe na nossa acepção nos Estados Unidos. O partido, entre aspas, que funcionavam eram as igrejas negras. De modo, aonde chegava uma caravana de ativistas dispostos a morrer, não a morrer porque não era sacrificial, era dispostos a enfrentar a truculência e a violência mortal do poder branco. Onde eles chegavam com uma estrutura preparada de comitês, como se fosse uma grande campanha estratégica de um exército em movimento. Essa é a comparação que ele usa. Eu não quis usar porque pode dar muito maus entendidos, mas a ideia de exército não é sempre retroversa, não é sempre retrógrada. Era uma campanha com uma estratégia definida, os movimentos eram calculados, havia mobilização de recursos, tanto é que o Martin Luther King, quando chegou no fim da campanha, ele tinha à disposição, arrecadado pela militância, $1 milhão nos anos 60, você imagina, às vezes do assassinato dele. Era uma coisa impressionante, mas era tudo na forma dessa
organização entre igrejas, mas não necessariamente igrejas, mas comitês com brancos ativistas participando também. De modo que a deslocação exigia, pressupunha uma mobilização estratégica, um planejamento estratégico que o MPL tem. Não é necessário ser um partido monolítico para ter estratégia, tanto é que foi tudo calculado e jamais uma estratégia no Brasil venceu os poderes constituídos em uma semana e pôs 500 mil pessoas no Rio. É verdade que essa estratégia tinha sido testada e era dada como fracassada há 8 anos. Num determinado momento funcionou, porque não abriram mão dessa estratégia. Tá? As manifestações estavam planejadas, se eu posso contar o segredo de Polichinelo, eram para ser 6 e caiu na terceira. Bom, então, temos muito que aprender com eles, mas não é copiar, não adianta. Não é para copiar, como também não dá para copiar o MST, também não dá para copiar nada. Nós temos que nos inspirar, isso sim. E nós começamos a verificar que os movimentos sociais que vão mais adiante são aqueles que conseguem renovar esses vínculos e fortalecer esses vínculos do ativismo de alto risco. Os que recuam são derrotados justamente nessa esfera, porque não tem essa possibilidade de renovar esta vinculação. Por quê? Aí não é uma constatação sociológica. No movimento social, em que é mais vulnerável, é aquele que está mais próximo de políticas públicas e, portanto, podem perder, afrouxar o vínculo quando um dos seus integrantes passa a integrar o aparelho de Estado. Mas é necessário, se ele não integrasse, possivelmente enfraqueceria de maneira mais rápida. Não estou fazendo nenhuma condenação moral, eu estou apenas constatando que isso debilita o movimento quando esse vínculo é afrouxado, em que a camaradagem, em que o vínculo da amizade é substituído pelo vínculo de um militante que tornou-se gestor ou assessor de gestor. Aí afrouxa e os riscos começam a não ser mais enfrentados. Esse que é o problema, porque o risco diminui o poder de fogo daquele companheiro que se transformou em gestor e, portanto, está encarregado de uma política pública. Se vocês transbordam a taça, eu vou me dar mal e, portanto, nos enfraqueceremos e naufragaremos todos juntos. Então, a disposição de enfrentar riscos diminui. E na medida que diminui a disposição de enfrentar riscos, você começa a depender de vínculos mais fracos, e esses vínculos mais fracos são governamentais, e você está a 2 passos de minguar. É isso. É claro que um gaiato, não é um gaiato, é um jornalista, um colunista muito inteligente, sugeriu numa coluna do jornal, que eu não vou dar o nome, senão vai identificar quem é o colunista, no qual eu sou, não amigo diretamente, conheço, não gostaria de colocá-lo em maus lençóis. Ele propôs como uma piadinha inocente, pronto, é meio blasé, assim por diante, uma das medidas que ele aconselhava a prefeituras tomar para sair desse enrosco, era convidar o MPL para assumir a Secretaria de Transportes. Ponto. Ele percebeu, olha, vocês querem acabar com o MPL, convida para assumir a Secretaria de Transportes. É isso, batata, acaba no ato. Vai ficar um belo projeto de chegar à tarifa zero no 2º mandato, portanto já está reeleito, e acabou o MPL. Ele sugeriu, você percebe, o pessoal vê longe, nós temos que prestar atenção nisso. Não sei se eu respondi, não estou querendo me repetir. Mais ou menos. Agora uma outra pergunta para o Lúcio. Vou juntar 2 perguntas aqui numa só. Hoje na Câmara Municipal foi votada a CPI dos transportes. O problema é que a CPI será presidida pela base governista e a oposição terá poucos assentos. Aí eu vou juntar junto com a outra pergunta, que a pessoa quer saber o que pode sair dessa CPI com essa composição governista e que tipo de dados são levantados numa CPI, se eles não poderiam ser obtidos de outra maneira, a partir de uma investigação mais autônoma por parte da população mesmo, da Caixa Preta dos Transportes. Olha, a CPI, é muito difícil falar dessas coisas assim, por tradição, né? Essa CPI, ela surge naquela perspectiva do Renan Calheiros fazer o passe livre estudantil. É a sensação que me dá. Inicialmente, ela é iniciativa do partido de oposição. Obviamente, ao fazer isto, está havendo uma disputa política que tem um outro corte que vai além da questão dos transportes. É disputa política eleitoral, no futuro, espaços, etc., perante a sociedade.
Com relação especificamente à questão dos transportes, o que eu posso observar, o presidente é ligado ao partido do prefeito. Ligado não, é do partido do prefeito. E o relator também, com o adicional de que o relator é homem ligado às cooperativas de transporte coletivo da periferia, da Zona Sul, né, que é uma base eleitoral também de vários vereadores do PT. Então, o que eu acho é que a CPI vai ser já que não posso dizer que vai terminar em pizza, vai terminar em pneu furado, já que nós estamos falando de transporte coletivo, né? O mais provável é que termine em pneu furado, ou seja, não anda. Claro que a CPI tem possibilidade de pedir documentos, informações adicionais, etc. Nada de muito inédito em relação ao que acontece quando, por exemplo, o prefeito manda a planilha de custos para justificar o aumento. Então, acho que a CPI talvez, de fato, como aconteceram coisas tão incríveis entre 6 de junho e hoje no Brasil, eu não me arrisco a dizer que não pode acontecer outra. Mas tudo indica para mim que a principal vitória foi a instalação da CPI, né? Até porque houve um recuo da base governista que se recusava e no fim acabou votando, porque o número de assinaturas foi quase total. Mas como expectativa de resultados, poderá ter alguma informação adicional, vai depender muito da dinâmica do que vai acontecer nesse setembro. Mas eu aposto mais, para dizer, na discussão aberta pelo prefeito, obviamente também a verificar como isso pode caminhar, que é cancelamento da concorrência. Esta sim pode abrir uma discussão desde que se abra de fato um processo de consulta à sociedade civil e à população, não obviamente do tipo que fizeram no Conselho da Cidade, né, que vai lá o secretário, projeta 10 slides falando as coisas, e o Conselho da Cidade de 60 pessoas, que vai do Zé Celso Martinez passando pelo Emerson Fittipaldi, obviamente não tem condições mínimas de analisar tudo isso em tempo hábil e com consistência. É claro que se quiser fazer uma discussão séria sobre essa concorrência, eu acho que a suspensão dela e a pressão agora para que de fato o processo de discussão sobre ela seja realmente inédito e novo, aí eu acho que tem mais chance de ter resultados do que a CPI da Câmara, onde provavelmente se instalará uma disputa partidária também, mas que seguramente haverá uma forte resistência da base governista de querer abrir muito as caixas pretas. Até porque são caixas pretas com as quais eles lidam muito. Então não há muito interesse em abri-las, digamos assim, né? Então acho que, volto a dizer, a discussão sobre a concorrência me parece um processo pode abrir mais possibilidades do que a CPI do pneu furado, que é o provável resultado da CPI da Câmara Municipal. Mas isso é opinião, pode não ser nada disso. Agora eu vou juntar também duas perguntas para o professor Paulo. A primeira delas é da Maria e pergunta sobre a questão da proposta de pactos feita pela presidenta logo após as mobilizações pelo país todo. E qual é a relação desses pactos propostos pela presidenta com as mobilizações que tomaram conta do país esse mês? E sobre a proposta de plebiscito da reforma política. Eu não sou analista política e detesto isso. Isso é perda de tempo. Isso é coisa para talk show e TV a cabo. Isso não é para em praça pública, numa aula, um debate político da diante da prefeitura. Em bom português, estou me lixando. Tem? É? Bom, qual era a primeira parte da pergunta? Monique, qual era a primeira parte da pergunta? Ah, bom, pacto. Começa por aí. Pacto, eu ouço falar em pacto social, mais ou menos 40, 50 anos. Bom, desde o fim da ditadura, tudo é um pacto social, só faltou outra palavra, entre os parceiros sociais. Na Europa sempre é um pacto social entre os parceiros sociais, isto é, a população, o Estado e
o patronato, são sempre os 3 parceiros, na Alemanha, na França, na Itália, assim por aí. Nós já vimos a meleca que deu, onde é que está? O Pacto Social, portanto, não só é discurso de gestor e, portanto, de normopatas. Normopatas cuja patologia é a normalidade. Como não tem o menor significado. Agora, para analisar de maneira materialista a conjuntura, significa o seguinte: o Pacto Social, que foi tecido em continuidade com o período tucano pelo governo popular, entre aspas, que o sucedeu, está ruindo. Está ruindo. Então ele está propondo uma reedição desse mesmo pacto. E Pacto Social no Brasil significa o quê? Você põe todo mundo dentro do Estado. Você põe desde o sem terra, põe o sem terra, põe o agronegócio, põe o violador de direitos humanos, ou a defensoria de direitos humanos, você põe tudo junto no mesmo. Isso é o Pacto Social. Esse Pacto Social explodiu agora. Ele explodiu e a sociedade, uma sociedade conservadora e completamente acrítica, que nós temos que fazer um trabalho de repolitização e redescobrir esse nexo social perdido, que eu acho que está no sofrimento e que se junta com a base, o vínculo forte da militância de alto risco, de movimentos com o MPL. Essa repolitização tem que ser feita por esse trabalho de base. Portanto, a ideia de pacto social é uma coisa surrealista e inacreditável no momento em que há um grande despertar e a sociedade acorda polarizada. Ela acorda polarizada, como sempre esteve, mas esteve amortecida. E agora essa polarização é explícita e aparece uma nova direita com a qual nós não estamos habituados a lidar. Nós não sabíamos mais que ela existia. Eu sou do pré-64, ela é completamente diferente, não tem nada a ver por uma razão muito simples: não existe mais movimento comunista, portanto não existe mais subversivo nessa acepção. Então, o que é a figura do novo inimigo sobre a qual essa nova direita está investindo? E essa nova direita, ela está no extremo do conservadorismo brasileiro clássico, que é o do sistema partidário parlamentar eleitoral que nós conhecemos, que é absolutamente irreformável. Não existe nenhum monopólio que se autorreforma. Portanto, isso é cascata, não adianta, nós temos que fazer outra coisa, nós temos que investir toda essa energia social em outros lugares, ninguém vai prestar atenção. Isso é um senso comum universal. Esse sistema partidário ele ruiu na Itália e produziu Berlusconi, está ruindo na França, está ruindo na Inglaterra, está ruindo na Alemanha, ruiu na Espanha, ruiu no mundo árabe, claro, nunca teve. Então, eles estão aspirando por uma coisa que faliu na Europa. Bom, a coisa mais complicada, é uma outra era que está começando, então nós temos que começar a pensar de maneira diferente. Pacto, reforma política, pelo amor de Deus, por favor, a gente deve, evidentemente, nos debates, enrolar os caras como eles querem nos enrolar. Então vai tocando, deixa, vamos lá, quer fazer plebiscito? Faz. Plebiscito para nós é bom porque mobiliza, a gente vai poder falar, vai ter horário, tá bom, vai indo. Mas esquece, porque desse mato não sai mais absolutamente nenhum coelho, todo mundo sabe disso. Não funciona mais, não funciona nem pelo capital. O capital deve estar esperando para que não haja essa turbulência permanente, que haja alguma formulação, alguma imaginação institucional popular, de um poder popular alternativo que gere os negócios dele, porque assim não vai dar para continuar. Ele está esperando isso. Bom, então falando em devaneios, eu vou contar um devaneio, loucura, leviandade, de gabinete, não é nem impressionado dentro de um ônibus. Antes da onda reverter, de certa maneira, quando ela estava em ascenso e nós não tínhamos analisado o seu espectro, e de 5 mil, ou de 100, 200, 500 pessoas no primeiro dia até 100 mil 5 dias depois, e começou a se alastrar por mais de 100 cidades brasileiras, eu comecei a pensar o seguinte: bom, o Brasil ele mudou muito nesses últimos anos de ajuste ao capitalismo global. O capitalismo veio aqui, como sempre, ele muda as coisas. Ele mudou. Então nós temos um outro tipo de sociedade que está plantada aí, nós não sabemos o que fazer. Bom, eu comecei o devaneio era o seguinte: e se nessas sublevações populares, todo mundo diz que é amorfa, que eu acho não é inteiramente amorfa, e se acontecesse numa cidade média, digamos assim, no sul do país, uma cidade de 50 mil habitantes, no sul, tipo assim, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, alguma coisa, em que, repentinamente, num momento de distração, o movimento se encaminhasse à Câmara Municipal e à Prefeitura, entrasse e expulsasse o prefeito a pontapés, expulsasse os vereadores idem, a pontapés.
e começasse a administrar aquilo lá. Nós não somos analfabetos, nós temos engenheiros, médicos, enfermeiras, bombeiros, estudantes, a população há um mínimo de organização social e começasse a pôr ordem na casa e fazer funcionar. Você tem um arremedo, um embrião incipiente de alguma coisa que no nosso jargão, que deve ser posto um pouquinho de quarentena, não podemos chamar de poder popular, mas é alguma coisa nova. É alguma coisa nova que tem que ver, não é com a Comuna Francesa do século XIX, mas é uma outra reformulação da organização da vida, a começar pelo transporte, pelos hospitais, pelas escolas. Todo mundo é professor, todo mundo foi funcionário, sabe dar aula, sabe organizar um hospital, os médicos sabem organizar, as enfermeiras também, você sabe como apaga incêndio, você põe a cidade para funcionar, uma cidade pequena, E se isso replica numa outra cidade no Nordeste, isso replica numa sociedade na Amazônia, em 15 dias você tem 5 comunas no país. Quando chegar a 100 comunas funcionando, antes elas fracassarem rotundamente, porque ninguém vai deixar funcionar, a menos que haja uma guerra civil, antes delas fracassarem, as pessoas, o poder estabelecido vai pensar 2 vezes antes de colocar o exército para massacrar, arrasar essas cidades. Aí começa a haver um outro tipo de conversa política, de negociação, de soluções, e quando a gente olhar para trás, apareceu algo semelhante a um poder popular urbano. Pronto. Esse é um devaneio, obviamente. Eu disse a vocês uma hora que eu não entendo de transportes, né? Menos ainda seria eu capaz de dizer, com seriedade, com consistência, né? Por que transporte, se é que eu entendi a pergunta, por que foi transportes um estopim disso? Eu tenho hipótese, mas eu não sou por formação de ciências exatas, eu não tenho essa capacidade, né? Que, por exemplo, o Paulo tem de forma brilhante, que é de ir além daquilo que as coisas aparecem. Eu penso, modestamente, que a crise de mobilidade nas cidades brasileiras é mais ou menos como aquilo que o Paulo falou antes. Estava pipocando aí na área que alguma coisa não estava indo bem, ou melhor, que estava indo muito mal. E isso não é de hoje, veja bem, isso é uma política que começa em 1960, com a questão da indústria automobilística, a priorização do automóvel. Isso vai num crescendo, com aqueles dados que eu mostrei para você do privilegiamento do investimento público para beneficiar o transporte individual. O transporte coletivo foi caindo cada vez mais. Mas, além disso, as cidades, por conta do excesso de automóveis, foram ficando crescentemente congestionadas, insuportáveis, neurotizantes. E, de outra parte, a população que de fato precisa de mobilidade na cidade, não só para ir para trabalho, mas tudo mais, começou a ficar massacrada, decididamente massacrada. Como nós vivemos num mundo em que a mobilidade, o deslocamento é algo absolutamente fundamental para quase tudo que você faz, né? Independentemente das redes sociais que desempenham outro papel, mas o deslocamento físico ainda é indispensável. Isso foi atingindo um nível insuportável. E acho que o fato do transporte coletivo não ser um direito social, embora ninguém saiba que não é, mas de fato não é, associado a essa crise de mobilidade monstruosa das cidades brasileiras, acho que tornou muito fácil a percepção da população quando um desastroso aumento de tarifa, vamos dizer assim, serve de exemplo definitivo de que alguma coisa nós não suportamos mais, né? Tanto que eu acho que não é à toa, eu acho muito importante o foco na questão da mobilidade. Por quê? Não sem prejuízo dos outros, obviamente, porque eu já senti nos forjadores de opinião pública uma tentativa de abrir de tal modo tanta coisa que desfoca um pouco, e isso serve, ou pensam eles, eu acho que não, eles pensam que isso pode servir um pouco para desmobilizar essa voz das ruas que realmente se tornou
gigantesca. Então acho que a mobilidade tem esse papel de ser muito fácil de ser percebida. E quando o Paulo me fala do devaneio dentro do transporte coletivo, então eu diria que ele realmente é um espaço muito importante para a gente devanear, digamos assim, a mudança das coisas. Quem sabe, não sei, aí é chute mesmo, isso tenha sido uma ajuda ao fato de que a mobilidade se tornou o estopim dessa fantástica, desse fenômeno espetacular que a gente está assistindo ainda no Brasil. Grosso modo, acho que é isso. Mas acho que o Paulo vai falar muito melhor que eu. Obrigado, Lúcio. Não vou falar, vou apenas me despedir, isso é com você. Apenas um lembrete de, digamos, ABC materialista. Me desculpe, mas eu sou da velha guarda. Simplesmente a centralidade do transporte público ele afeta a esfera da circulação. Ponto, acabou, é isso. Ele afeta a força de trabalho se deslocando para o local onde ela será explorada. Ponto. Não é à toa, como existe um elemento de provocação em tudo isso aí, todo mundo está surfando, todos os grupos estão surfando. Nós estamos vendo pela primeira vez, olha, desde o fim da ditadura, nem pensar, mas desde o fim da ditadura, estradas serem bloqueadas sem nenhuma repressão policial. Eu ficaria com uma pulga atrás da orelha, óbvio. Esses bloqueios são consentidos, mas esses bloqueios significam que está chegando cada vez mais perto do ponto nevrálgico. Você bloquear estradas no momento de colapso de infraestrutura, em que a safra está empacada nos portos superlotados, é a coisa da maior gravidade e está rolando numa boa. Prestem atenção. Há 3 anos atrás, na França, pela primeira vez, quando também eles estão começando a despertar, chegou-se a bloquear refinarias de petróleo e houve perigo de racionamento de combustível num país como a França. Você imagina a loucura que aquilo foi. Chegaram lá, mas não, aí não foi consentido, não, foi na marra. Pararam as refinarias e pararam o porto de Marselha, que é coisa grave. Então, se vai se chegando aos poucos, com a tarifazinha assim, se chega no coração do sistema, e um deles é a circulação. É só lembrar como é que os argentinos fizeram há 15 anos atrás, como é que começaram, os piqueteiros, os trabalhadores empregados começaram a bloquear as rutas. E isso explica a repercussão. Agora, eu não tenho, obviamente, nenhum conselho estratégico a dar, nem é o meu papel, não sou leviano, eu apenas penso em voz alta, mas não posso incitar ninguém, não posso também, neste momento em que nós sabemos o que é a polícia militar, o que significa a administração militar da reprodução social nesse país durante duas décadas adormecido, com consentimento popular, esses massacres, esses genocídios, essa democracia da chacina, ela é feita com consentimento da sociedade, não é a revelia, a sociedade é um horror, e essa sociedade que está despertando, nós não sabemos os fantasmas que foram cultivados durante esse sono profundo em que nós nos mergulhamos durante 20 anos. Pode aparecer coisas horrorosas, como pode também aparecer uma chama libertária que eu finalmente confio que apareça. É isso. Bom, obrigado.